Bom, vamos dar início então. Nós vamos falar sobre higienização, né? A higienização em um restaurante, ela é a base então, né, para toda a estrutura, na verdade, funcionar de forma segura. E a higiene, na verdade, ela diz muito sobre o estabelecimento. Ela diz muito sobre a gestão do negócio, tá? Porque no momento que a gente tem uma higiene satisfatória, automaticamente a gente pode ter certeza que os donos, enfim, a gestão, eles estão comprometidos com as normas sanitárias e também em produzir um alimento que vai ser de qualidade para o cliente. Agora, no momento que a gente entra num estabelecimento, na cozinha de um restaurante, por exemplo, e a gente verifica uma higiene extremamente deficiente, em que a gente vê acúmulos de sujidade, a gente pode ter certeza que a gestão ela não está presente ali na cozinha e muito provável a gente tenha falhas de gestão no próprio negócio. Então está tudo muito relacionado, essas questões elas estão todas vinculadas e hoje eu tô aqui para trazer informações para vocês sobre a higiene, né, de que forma ela pode construir um ambiente seguro, de que forma ela pode gerir melhor o seu negócio. E claro, vamos por partes. Vamos primeiro entender o que é a higiene, o que é a higienização, o que contempla. E eu também quero trazer para vocês aqui as principais, né, tópicos, vamos dizer, que vão estar relacionados a gente conseguir atingir um excelente padrão de higiene, tá? A gente conseguir atender um padrão de higiene não é muito fácil, tá? Principalmente a gente tem que ter o cuidado com a gestão, o treinamento, né, especialmente desses colaboradores. E claro, a gente precisa ter um monitoramento desses procedimentos para que realmente a gente consiga, então, ter bons resultados. Bom, pessoal, vamos lá então. O que é a higienização, tá? É importante que fique bem claro que o processo de higienização envolve duas principais etapas. Uma delas é a limpeza e a outra é a sanitização, tá? Elas andam em conjuntos e, na verdade, a sanitização vai complementar o procedimento de limpeza e, claro, a gente vai ter então o processo de higienização. Então, de forma mais clara, a gente pode dizer que a limpeza mais a sanitização, a gente vai estar formando, então a gente vai estar tendo o procedimento de higienização. Bom, de que forma a gente consegue então ter uma higienização eficaz, com bons resultados em um restaurante, que é o nosso foco principal? Primeiramente, então, como eu comentei, aí a limpeza. A limpeza é um processo que envolve inicialmente a remoção dos resíduos grosseiros, né? São aqueles resíduos orgânicos, são resíduos do processo. Então, inicialmente na limpeza, a gente faz um processo de pré-enxágue. A partir daí, a gente faz a aplicação de um detergente. Estando esse detergente aplicado, por exemplo, numa superfície, ele tem um tempo de ação. O que é isso? Esse tempo de ação é um tempo determinado pelo fabricante em que o produto precisa agir naquela superfície para que realmente ele tenha o objetivo, que é facilitar a remoção e o processo de esfrega para a gente conseguir remover essas sujidades, tá? Então, inicialmente a limpeza ela envolve esse processo. Inicialmente a gente faz um pré-enxágue, aplica o detergente. Assim que o detergente agir naquela superfície de contato, nós vamos então pegar uma esponja e vamos fazer a esfrega daquela superfície. Feito isso, a gente faz um enxágue final. Boa noite, Denis, seja bem-vindo. A gente faz um enxágue final. Feito esse enxágue, a gente precisa fazer a sanitização. Tô dando um oi aqui pro pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Então, no momento que a gente fez esse enxágue final, esse enxágue ele pode ser feito tanto a temperatura ambiente, quanto a gente pode usar uma água com uma temperatura mais elevada, tá? No momento que a gente fez, então, esse enxágue final, a gente finalizou o processo de limpeza,
tá? Então isso é importante que fica bem claro. A limpeza é a remoção dos resíduos grosseiros, resíduos orgânicos ou até mesmo às vezes inorgânicos, que são aquelas incrustações provenientes muitas vezes da água, é aquela crosta da água dura, né, que a gente chama que é um residual inorgânico. Esse é o processo de limpeza. Agora, para a gente ter um processo completo de higienização, a gente precisa fazer a sanitização. O que é isso? É a gente eliminar os micro-organismos daquela superfície a níveis aceitáveis no alimento, tá? Então eu já falei em outras lives, já falei em outras aulas também, que os micro-organismos, eles têm, os alimentos, na verdade, eles têm um nível, uma quantidade de micro-organismos, mas que até o momento pode ser aceitável. Agora, se a gente tem muitas falhas no processo de produção lá no restaurante, tem muitas falhas na higiene de mãos, automaticamente a gente está promovendo, né, uma condição mais favorável para esses micro-organismos e eles vão se desenvolver muito mais rápido no alimento, tá? Então a sanitização, ela é um processo que visa eliminar esses micro-organismos a níveis aceitáveis. Em meio a isso, o que a gente tem? Quais os métodos que existem, então, para a gente conseguir fazer esse processo de sanitização? A gente tem a água fervente, tá? Que a gente chama, então, na verdade, que é um método físico, tá? De sanitizar. Então, a gente pode, então, usar frascos, bacias, enfim, e aí virar então essa água fervente em equipamentos, em utensílios, a gente faz o processo de sanitização. É um método que ele não vem sendo mais tão utilizado, porque na verdade tem que se ter muito cuidado quando a gente for manipular, né, a água quente. Tem um grande risco do colaborador ali do restaurante se queimar, né? Então, claro, já tem que ter um cuidado em fazer o uso também de luvas para que ele não vai se queimar naquele material que ele vai estar utilizando para então despejar daqui a pouco em uma superfície, em algum utensílio, como eu comentei. Então são cuidados bem importantes. Mas a água fervente, sim, é um método físico. Ela não é mais tão usada em restaurantes, é usado mais em estabelecimentos, em indústrias maiores, por exemplo, em frigoríficos se utiliza muito ainda água quente por mangueira, o sistema de vapor, que se faz então uma sanitização física que a gente chama. Agora, em restaurantes, para a gente conseguir ter um padrão de higiene interessante, que a gente vai conseguir atender as normas sanitárias, conseguir ter um bom resultado e poder garantir a segurança do consumidor final, a gente utiliza muito o uso do álcool 70%, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês que hoje a gente tem vários tipos de álcool, né, de concentrações diferentes, e é importante que a gente utilize sempre o álcool 70%, tá? Por que a gente fala no álcool 70%? Isso tem sido cada vez mais enfatizado em função da pandemia também, tá? O álcool 70%, ele é o álcool ideal porque ele dá condições naquela superfície, né, para os micro-organismos então serem eliminados. Nessas condições, vamos lá, o álcool 70%, ele tem um poder, né, de acordo com estudos, que é o método mais eficiente então para a gente ter a eliminação desses micro-organismos presentes ali numa superfície. O álcool 70, então o que acontece? Ele não evapora tão rapidamente quanto o álcool que é o 92, por exemplo. Aquele álcool, ele tem mais álcool na composição, ele evapora muito rapidamente e aí ele não fica um tempo suficiente na superfície para fazer, então, para eliminar aqueles micro-organismos ali presentes. E o álcool abaixo dos 70, então, que é o 46 ali no caso, ele não tem um volume, ele não tem um álcool suficiente, então, para fazer esse processo. Então, ele já há muito tempo é utilizado em hospitais, enfim, né? Ele faz esse processo e tem vários estudos que comprovam, por isso que ele é o método mais ideal. É importante, quando a gente for fazer o uso do álcool, que a gente pegue, por exemplo,
e pode passar também para um outro borrifador, e aí a gente pulveriza esse álcool então nas superfícies de contato. Porque o que acontece? Se eu pegar esse álcool e virar num paninho descartável ou num paninho Perfex, ele vai estar agindo naquele pano e ele não vai atingir toda a superfície como ele precisaria para fazer o efeito, para a gente ter o resultado desejado. Então, o ideal é a gente sempre transferir o álcool para um outro borrifador, e aí quando eu tô com uma mesa limpa, que é o que a gente vem falando, eu vou fazer o processo de sanitização e aí eu vou pulverizar esse álcool na mesa e vou deixar ele agir naquela superfície, porque ele vai ter o tempo de ação, vai evaporar o álcool e a gente consegue eliminar então os micro-organismos ali presentes. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, e eu trago essas informações aqui para compartilhar com vocês e com os donos de restaurante, porque são produtos que têm um custo significativo e daqui a pouco, se a gente não ter esse cuidado, a gente não tem o conhecimento de como é o método ideal para aplicação, a gente acaba então fazendo aquele investimento ali, né, por um álcool muitas vezes de 70%, mas se a gente não sabe utilizar, se a gente não sabe aplicar ele da forma correta, a gente também não vai ter o resultado desejado, a gente não vai estar eliminando um risco de contaminação. Na verdade, a gente vai estar sendo enganado, né, por nós mesmos, por não ter daqui a pouco o conhecimento. Então, isso é muito importante, é a gente saber os métodos que existem e de que forma eles funcionam e os cuidados que a gente precisa ter para que a gente realmente tenha o resultado desejado, né? Boa noite para quem está chegando agora, sejam bem-vindos à nossa live. Estamos falando sobre higienização em restaurantes, né? O que é esse processo, o que envolve esse processo e de que forma a gente consegue, então, poder atingir bons resultados, fornecer um alimento seguro para o nosso consumidor final e, claro, poder ter a tranquilidade que a gente está trabalhando dentro das normas exigidas pela vigilância sanitária. Bom, então assim, como eu tenho falado, a gente tem então o processo de higienização contempla a etapa de limpeza e a etapa de sanitização. Então, eu falei sobre o processo de limpeza e os métodos de sanitização que a gente tem, que é o método físico e o método químico. Eu falei especialmente do álcool 70, que ele é o mais prático, ele é mais utilizado, mas também pode ser utilizado solução clorada. Ela tem um custo um pouco mais em conta, porém depende mais de um tempo ali de imersão. Então o ideal daqui a pouco que eu vou usar tábuas de corte, utensílios, e aí a gente faz uma solução com a água sanitária em que a gente deixa imerso então esses produtos ali, esses utensílios, materiais dentro daqui a pouco de uma bacia, de um reservatório, a gente consegue fazer a sanitização também, tá? Então, assim, já que agora ficou mais claro o que é a higienização, a gente pode ir para uma etapa seguinte. Quando a gente tem esse conhecimento do que é a higienização num restaurante, a gente determina que seja feito, então, limpezas em 2 frequências que a gente fala. A gente tem limpezas que vão ser limpezas diárias e a gente vai ter limpezas que serão limpezas periódicas. Aqui Ali, ela falou que eles utilizam álcool 70 no PPHO, então o PPHO é um procedimento padrão de higiene operacional. É um processo que se segue à risca, é um passo a passo da higienização de um determinado equipamento, de um determinado utensílio. E ali ela falou que eles estão tendo bons resultados, então, com o uso do álcool 70. Sim, o álcool ele é super prático, né? Então, assim, a manipulação dele é muito fácil, só que a gente tem que ter um cuidado, que agora eu me lembrei, que eu acho que é bem importante também, que envolve muita questão de custos até, porque a gente perde a eficiência do produto. O que acontece? Muitas vezes o pessoal tem o costume em restaurantes em que a gente começa a fazer um trabalho, que é fazer um furinho aqui na ponta,
e aí o pessoal acaba não abrindo aqui, acaba não rosqueando e fazem um furinho aqui na ponta. E aí o que que acontece? Aí eles pegam e apertam assim, então, para fazer o uso. Mas a gente tem que pensar que o álcool, ele volatiliza. Então ele perde o efeito, ele vai evaporando, a gente vai perdendo então o objetivo, né, principal dele. Então, o que que é importante? Que a gente tenha esse cuidado em, após o uso, fechar bem, né, para que realmente a gente não perca a eficiência. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a questão do vinagre, de álcool, e realmente o que que acontece? O vinagre, ele pode sim fazer um efeito, né, de sanitização, vamos dizer, parcial. A gente não pode ter uma garantia que vai fazer um efeito aí de 100% que nem o álcool 70%. Mas daqui a pouco eu indicaria que daqui a pouco em residências até nós poderíamos utilizar. Mas em questão de estabelecimento, de serviço de alimentação, no caso dos restaurantes, não é permissível esse uso. Eu vou logo mais falar um pouquinho sobre os produtos que são permitidos, né, a serem usados nos processos então de higienização. Mas o vinagre, sim, ele tem um efeito, ele é melhor usar um vinagre daqui a pouco do que não usar nada em casa, mas não é o método mais adequado. O ideal é que a gente realmente use o álcool 70, ou então a gente faz uma solução clorada, que é um outro método que eu comentei aqui com vocês, ou então a gente faz o uso então de um método físico, que vai ser por meio do uso da água quente. Bom, então assim, essa questão do álcool, tenham muito cuidado quando no restaurante de vocês, daqui a pouco, façam abertura, né, e não façam furos aqui daqui a pouco na tampa para não perder a eficácia do produto, tá? Bom, sobre produtos ainda, é importante a gente destacar algumas questões então, tá? O produto, na verdade, que a gente pode utilizar nos restaurantes, nos serviços de alimentação, são produtos que não vão ter cheiro, tá? Que eles não podem, na verdade, trazer um cheiro pro alimento, eles não podem trazer um gosto, eles não podem ser um meio de contaminação química que a gente fala. Quem tiveres dúvida daqui a pouco sobre algum assunto, sobre contaminação química, vocês podem acessar a nossa página do Facebook, vocês podem acessar também nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, em que lá eu tenho vários vídeos em que eu já falo sobre contaminação de alimentos. Então, a contaminação química de alimentos, ela ocorre por meio de produtos químicos inadequados para o uso em um restaurante, ou então por meio, daqui a pouco, de um processo falho de higienização. Se daqui a pouco eu for fazer um processo de higienização e eu não tenha feito um enxágue completo, eu não tenha feito uma sanitização correta, eu posso daqui a pouco estar vinculando alguma contaminação ao alimento. Então eu já tenho outros vídeos, que nem eu comentei com vocês, acessem nosso canal do YouTube, lá vocês conseguem dar uma olhada sobre esses assuntos relacionados e conseguem também clarear algumas possíveis dúvidas, tá? O que eu gostaria de comentar sobre produtos de higienização para restaurantes é que esses produtos, eles não podem ter cheiro, eles não podem transmitir então essa contaminação pro alimento. O ideal é que a gente utiliza detergentes de uso industrial. Eles são detergentes específicos, eles têm essa função, então, para realmente a gente ter um resultado melhor. Então, o que a gente sempre sugere de detergentes para restaurante, por exemplo? É um detergente neutro, em que a gente utiliza quando a gente não tem superfícies com excesso de gordura, que é muito comum nesses estabelecimentos, né? Então, o neutro é para daqui a pouco a gente limpar alguma superfície que é alguma manipulação, alguma mesa, alguma bancada, em que não tem necessidade. Muitas vezes as pessoas também utilizam um detergente neutro, que não é o de uso industrial, aquelas marcas que a gente realmente até encontra no mercado, mas é importante que a gente sempre foca na questão de ser o detergente neutro. Normalmente é aquele detergente amarelo e ele está escrito neutro. Por quê? Se a gente pega um detergente
daqui a pouco de coco, limão, enfim, a gente tem um grande risco ali de levar alguma contaminação, né, levar algum cheiro, algum gosto pro alimento. Então a minha dica é sempre utilizar detergente neutro, que você pode ter certeza que no momento que a vigilância sanitária vir no seu restaurante, você não vai ter complicação. Caso contrário, é muito, muito provável que eles vão te dizer para que você realmente faça essa troca de detergente imediatamente para não veicular uma contaminação para o alimento. Comentei do detergente neutro, então ainda a gente tem o detergente alcalino, que ele é um detergente exclusivo então para uma higienização, né, mais pesada, uma limpeza no caso mais pesada, em que a gente tem mais acúmulo de gorduras, que aí no caso são coifas, são fogões, são fornos, então ali a gente usa um detergente alcalino. Nós temos também no mercado, que é muito interessante, o detergente alcalino clorado. Então ele faz uma remoção da gordura, mas ele tem uma função muito importante também, de certa forma, mas ele não é considerado um sanitizante, mas de fazer um processo então de parcial sanitização. A gente consegue eliminar a presença de alguns micro-organismos. Então ele é muito usado em piso, em ralos, em canaletas, em paredes, tá? Então, assim, sobre produtos de higiene, o que eu teria para passar para vocês seriam esses principais cuidados que a gente precisa ter. Como eu comentei, é importante que a gente pense no restaurante de vocês que a gente tenha procedimentos diários de limpeza, tá? Diários, então é todo dia. E claro, os itens que a gente precisa ter cuidado superfícies são bancadas, né? Lixeiras também têm que ser higienizadas diariamente. Esses equipamentos e materiais que a gente tem um contato, um uso maior, tá? Isso são limpezas diárias, então a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que ter uma equipe treinada, a gente tem que ter um pessoal ali que realmente está capacitado e saiba o que está executando e que tenha uma rotina, tenham procedimentos dia a dia que vão aplicar para que a gente realmente tenha um resultado melhor, né, nos processos de higienização. Agora, é muito importante que nós tenhamos também... Pessoal, boa noite para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. É importante também que nós tenhamos um cronograma, um controle de limpeza periódica. O que são limpezas periódicas? São aquelas limpezas em que a gente não faz rotineiramente, não são limpezas do dia a dia, são limpezas em que a gente faz com uma frequência determinada pro restaurante, mas que vai depender muito da estrutura, do funcionamento, do horário de funcionamento desse restaurante também, dependendo se ele funciona 2 ou 3 turnos, a quantidade de equipamentos. Então, tem estabelecimentos em que a gente analisa e faz uma higienização periódica, semanal. Outros lugares pode ser uma limpeza quinzenal, outros lugares mensal. Mas em restaurante raro são os casos em que a gente vai passar de um mês para fazer limpezas periódicas. As limpezas periódicas são aquelas limpezas pesadas, então assim, para simplificar um pouco mais esse termo, são limpezas pesadas, tá? A limpeza da coifa, como eu comentei, limpeza do fogão, limpeza de janelas e telas. Então, essas limpezas, elas precisam acontecer para que realmente a gente consiga ter uma higiene, né, satisfatória, em que a gente não vai estar veiculando nenhuma contaminação para o alimento, para o consumidor final ter alguma doença transmitida por alimento, por falha de higiene. E como eu já comentei aqui para vocês, falhas de higiene são indicativos de uma gestão distante, de uma gestão daqui a pouco insatisfatória. E aí esse estabelecimento vai ter problemas certamente com a vigilância sanitária. Esse dono do estabelecimento, esse dono do restaurante, muitas vezes ele não tem nem o conhecimento do risco que existe naquele negócio dele. Então, assim, o meu intuito é trazer aqui ao máximo de informações para que vocês realmente consigam ter um entendimento e consigam ir aplicando esses processos que vão trazer maiores resultados e que também não vão
causar, não vão promover, então, problemas com a vigilância sanitária, tá? Porque o foco principal da Visa, que a gente fala, inicialmente, é avaliar a higiene. A higiene, como eu comentei, ela está relacionada com tudo. Então, no momento que eles chegam no teu estabelecimento e eles veem um acúmulo de sujidade, já é um indicativo que tu não está tendo limpeza periódica e daqui a pouco que tu não tá tendo uma limpeza diária satisfatória. Então, assim, fica muito claro, eles que têm o conhecimento, né, de vários estabelecimentos, conhecimento do que são sujidades grosseiras e o que não é. Então, assim, eles vão entrar no teu estabelecimento, se tu não tiveres uma higiene satisfatória, dependendo do grau que se encontra o teu estabelecimento, ou tu vai ser advertido, ou tu vai ser multado. E claro, muitos e muitos estabelecimentos que eu sei já foram interditados. E aí no momento que tu é interditado, tu tem um problema muito grande, porque teu nome tá em jogo, teu estabelecimento tá em jogo, e daqui a pouco tu dá o giro nisso tudo, né? Tu mudar essa visão do teu estabelecimento exige às vezes um trabalho muito significativo, muito cuidadoso, que claro vai estar voltado a essas boas práticas da higiene. Então, de qualquer forma, eu volto a dizer nessa live que o foco principal que a gente tem que ter como um dono de restaurante, como um proprietário de restaurante, é ter essa responsabilidade, é ter esse conhecimento para que consiga se atuar de uma forma preventiva. Evita esse problema. Então, assim, é muito comum vários restaurantes não terem nenhuma rotina de higiene, né? E aí realmente a gente consegue ter muitas falhas, a gente consegue ter pontuações da vigilância sanitária e realmente o meu foco aqui é trazer informações para que vocês realmente consigam entender, né, a importância dos controles de higiene e aplicando no restaurante de vocês e, claro, vocês ficarem isentos de multas, né? Eu sempre digo assim que tem dois proprietários de restaurante. É aquele que não tem o conhecimento e não faz porque não tem realmente o conhecimento e acaba não aplicando, e também tem aquele que tem o conhecimento e não aplica, né? Então são várias questões aí para a gente ter cuidado e ficar atento e também, né, se analisar e se colocar nessa posição para que realmente às vezes se mude então o contexto e as ideias envolvidas. Eu quero também falar para vocês sobre os materiais que a gente usa para higienização. Já falei em outras lives também que muitas vezes os materiais eles podem estar gerando uma contaminação para o alimento por meio dessas superfícies de contato. Então, assim, não é ideal que a gente utilize aqueles esfregões de madeira, né, que tem o cabo de aço. Ali é um material que a gente não consegue fazer uma higienização, porque a madeira ela tem poros, enfim, ela absorve, né, e dá condições para micro-organismos se desenvolverem ali. Então, tire do restaurante de vocês essas escovas de madeira. É importante também que a gente tenha um cuidado muito grande com as esponjas. O ideal é que a gente utilize esponjas diferentes para lavagem de utensílios, de louças, do que aquela esponja que a gente vai fazer um processo de limpeza, de esfrega, né? Então a gente tem essas esponjas aqui, elas são muito utilizadas em várias indústrias de alimento. Ela é uma esponja exclusiva, ela não tem a função. Eu estive comentando que tem essa esponja aqui, então ela é exclusiva para processos de higienização, porque ela não tem a função de soltar pedaços, então, e acabar se tornando um meio, então, de contaminação química, né? Ou também física do alimento, porque daqui a pouco pedaços de esponja podem ficar também no alimento ou numa superfície. O que é muito interessante também é que a gente daqui a pouco, dependendo da estrutura do restaurante, a gente pode fazer a identificação de materiais de limpeza. Então, por exemplo, daqui a pouco eu tenho um rodo que eu uso na área limpa,
né, que eu uso na minha cozinha, não é interessante que eu vou usar aquele mesmo rodo para fazer um processo de limpeza daqui a pouco do sanitário, do vestiário. Então essa atenção a gente tem que ter. E uma alternativa no restaurante de vocês que pode ser feito é colocar etiquetas adesivas coloridas em que a gente identifica. Ah, bota um adesivo amarelo e aí deixa uma plaquinha de ilustração, de orientação, que é a área limpa. Daqui a pouco cozinha, né, a parte interna. Daqui a pouco bota uma fitinha vermelha e você pode deixar como identificação de uma área de sanitários e vestiários. Então, assim, o que tem que ficar bem claro para que a gente realmente consiga ter um excelente padrão de limpeza é não misturar materiais de sanitário, vestiário com materiais de uso no restaurante, na cozinha. Isso parece, pessoal, uma coisa bem óbvia, na verdade é, mas muitas vezes na prática acaba se tendo essas falhas. Então são pontos cruciais que vão daqui a pouco estar veiculando alguma contaminação. Vocês já pensaram aquele rodo que é usado no banheiro, eu vou estar daqui a pouco passando no piso da cozinha, né, sem nenhum processo de higienização desse rodo, vou levar para minha cozinha. Claro que eu vou estar levando micro-organismos do banheiro para minha cozinha. Então, assim, são tudo detalhes que vão fazer toda a diferença. E, claro, são pontos que a vigilância sanitária vai observar no seu restaurante. Então, assim, primeira dica para que vocês realmente consigam ter bons resultados de higiene no seu restaurante é entrar lá no link da minha bio, dá uma olhadinha, faça um download do e-book e lá tem dicas bem práticas, bem objetivas, em que vocês vão começar a fazer um direcionamento das boas práticas no restaurante de vocês, tá? Então, acho que é bem válido vocês fazer esse download, vai facilitar algumas orientações para que vocês consigam, sim, dar um direcionamento de boas práticas. Gostaria de comentar também uma questão muito importante que está voltada a uma higiene eficiente no estabelecimento, no restaurante, é o uso de EPIs, tá? O que é EPIs? São equipamentos de proteção individual. O dono, o proprietário, ele tem que ter o entendimento que o produto químico ele é agressivo e pode causar um dano à saúde, então, do funcionário, do colaborador. Então, o ideal é que ele tenha esse entendimento, que ele participe, que ele conheça o processo de higienização, que ele acompanhe, e aí ele realmente tenha, então, colaboradores ali que vão monitorar. Porque no processo de higienização, o ideal é que a gente, no mínimo, utilize um calçado fechado de proteção, que a gente utilize também um avental para que aquele produto químico daqui a pouco não vai acabar me queimando, enfim. Podemos também utilizar, e é muito importante, o uso do óculos, tá? O óculos de proteção, porque daqui a pouco eu vou fazer uma diluição de um detergente com cloro. Então, daqui a pouco, no que a gente faz esse fracionamento, a gente pode acabar se queimando, respingando no olho. Então, assim, eu já vi vários acidentes de trabalho em que muitas pessoas já ficaram com sequelas e muitos problemas trabalhistas. Então, assim, hoje tem muitos donos de restaurante que estão com vários processos trabalhistas porque não focaram também na questão de cuidado dos EPIs dos funcionários. Então, assim, eu volto a dizer, tenham ações preventivas para o seu negócio, tanto na questão sanitária quanto na questão de segurança dos colaboradores, na segurança dos funcionários também, porque aí cabe um outro ponto muito crítico. E aí volto a dizer, tudo está envolvido a questão de gestão. Então, assim, donos de estabelecimentos, donos de restaurantes, conheçam o processo de vocês para que vocês consigam entender e buscar, né, através de buscar conhecimento para que vocês realmente consigam aplicar procedimentos que vão trazer bons resultados, tanto para o seu negócio quanto então para o colaborador, que ele é uma das chaves essenciais para que você também consiga funcionar e ter bons resultados no seu restaurante. Então, assim, a questão do uso de luvas é extremamente importante. Então, a pessoa às vezes diz, não vou usar, isso não agride a minha mão, eu não tenho esse problema. Não, é obrigatório, precisa usar, e o ideal é que o restaurante,
o dono esteja protegido também em questões documentais, em que ele tenha daqui a pouco disponível uma ficha de EPI, uma ficha de controle, que ele está disponibilizando isso então pro funcionário, pro colaborador, esse EPI, né? Para que realmente ele posteriormente não venha ter algum problema trabalhista, como eu comentei, tá? Então, assim, o dono de restaurante, ele tem que ter um conhecimento geral do negócio dele. E o negócio dele não é só tá lá em cima acompanhando o autoatendimento no buffet, o autosserviço, ou cuidando da parte de custos de gestão, né, a parte financeira. Ele precisa ter atenção na cozinha, precisa ter atenção a esses cuidados com os seus colaboradores, porque é a base do negócio. E no momento que ele não tem esse cuidado, muito provavelmente em algum momento ele vai sofrer alguma vistoria da vigilância sanitária e ele vai levar um susto, né? Muitos não têm o conhecimento e aí sofre uma autuação, sofre uma interdição, tá? Então, assim, o meu foco é estar aqui alertando vocês, trazendo inúmeras dicas, inúmeras alternativas para que daqui a pouco procedimentos que vocês não consigam implantar daqui a pouco 100% no negócio de vocês, vocês conseguem minimizar. Eu sempre digo assim, a gente tem alternativas e a gente precisa propor alternativas, porque tem coisas que realmente às vezes a teoria, a legislação é muito fácil, mas isso na prática a gente sabe que tem várias coisas que são difíceis. E claro, se a gente quer, a gente consegue aplicar. Tem coisas que a gente não resolve 100%, mas a gente minimiza. Então, a gente pode minimizar várias questões que vão evitar, então, a contaminação dos alimentos. Então, isso é muito possível, isso a gente consegue aplicar em qualquer restaurante, tá? Outra questão que seria a chave final, tá? Pra gente conseguir, então, concluir os principais cuidados, os principais tópicos que a gente tem que ter para ter um excelente padrão de higiene no seu restaurante. Vamos lá, registros, tá? Registros, o que é isso? São os documentos, então, comprobatórios, os documentos que vão comprovar que tu tem os processos de higienização no seu restaurante. Primeira coisa, não adianta dizer que eu faço a higienização da minha coifa semanalmente se eu não tenho um documento que vai estar registrado pelo colaborador responsável que esse processo esteja sendo feito, tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. A gente precisa ter registro de tudo. Essas questões sanitárias, tanto em serviços de alimentação, que envolve restaurante, quanto indústrias de alimento, eu preciso ter documentado, tá? Então, assim, se eu fiz uma higienização hoje de uma coifa, eu preciso ter o colaborador que tem esse conhecimento e que tenha na empresa, no restaurante, essa planilha disponível para que ele realmente consiga fazer o registro dessa limpeza, tá? Então, é importante porque no momento que eu for vistoriado, que eu vou receber uma visita da vigilância sanitária, eles vão me pedir o documento que comprovam meus processos de higiene. E se eu não tiver esse documento, eles muito provavelmente vão me dar um tempo para mim me regularizar, um prazo para me entregar providenciar essa documentação de controle, que a gente então fala que são os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, tá? E a RDC 216 da Anvisa, ela fala especificamente sobre isso, tá? Ela é uma legislação a nível nacional que tem que ser atendida por todos os restaurantes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, eles precisam estar dentro dessa RDC. E ela regulamenta, né, a obrigatoriedade da gente ter um POP, que é esse procedimento em que a gente vai ter que descrever quais os produtos que a gente usa na higienização, quais os materiais que a gente utiliza. Tudo isso que eu trouxe hoje nessa live aqui para vocês, que eu trouxe nessa aula, são questões que precisam constar dentro desse documento.
Então, são tudo questões que eu trouxe hoje aqui para vocês que precisam constar dentro desse documento obrigatório, que é o POP. Então, lá a gente vai falar dos produtos utilizados, as diluições que a gente usa, os materiais de limpeza, como é o passo a passo para mim fazer a higienização de um fogão no meu restaurante, a higienização do forno do meu restaurante. Então, esse documento, ele vai ser exigido numa fiscalização sanitária. Tu vai precisar ter esse processo descrito de como é o passo a passo da higienização de todos os teus equipamentos, de tudo que tu tem dentro do teu restaurante, e anexo a isso tu precisa ter uma planilha que ela vai comprovar então a execução desses processos, tá? Então assim, para finalizar, é importante sim ter esses processos, a gente ter o conhecimento dos cuidados que a gente precisa ter para conseguir conquistar, para a gente conseguir chegar, né, num excelente padrão de higiene, que precisa bastante determinação, comprometimento e conhecimento. E claro, precisamos comprovar então esse procedimento de forma documental. E esses documentos, então, eles precisam estar disponíveis então para fins de fiscalização. O ideal é que vocês tenham esse processo de higiene disponível daqui a pouco numa pastinha, na própria área de produção ali dentro do restaurante, assim como então as planilhas, né, que vão estar comprovando o teu processo para que quando você receba uma visita da vigilância sanitária, você tenha essa documentação em mãos. Isso é extremamente importante, porque a partir daí tu já ganha credibilidade com eles, tu consegue ter melhores resultados, você é bem visto pelos órgãos fiscais. Então, assim, consequentemente, tu não vai estar apreensivo daqui a pouco, que eles podem daqui a pouco tomar uma ação maior, né? Então, assim, tu ter conhecimento para te trabalhar sem medo de fiscalização sanitária no restaurante, no serviço de alimentação, é essencial para o bom resultado de um restaurante. Então, assim, volto a dizer, vamos sempre ver alternativas, vamos procurar ações preventivas para que realmente a gente não tenha problemas posteriores. E claro, em outras lives também a gente vai estar trazendo mais informações que vão ser possíveis de aplicar então no negócio de vocês. Bom, quem não fez o download ainda do e-book, entra lá no link aqui da bio do Instagram, ele está disponível lá para que vocês consigam então aplicar procedimentos de forma prática e bem objetiva no seu negócio. Aqui nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, a gente sempre está fazendo publicações que estão relacionadas à legislação sanitária para restaurantes, em que vocês sempre conseguem também tirar informações que são bem fáceis de aplicar no negócio de vocês. Então esse é o nosso objetivo aqui, é trazer informações para que vocês realmente consigam trabalhar de uma forma tranquila, inicialmente trazer para vocês esse conhecimento. Como eu comentei, muitas vezes a gente não executa porque realmente a gente desconhece, mas no momento que vocês têm esse conhecimento, vocês têm então a alternativa de aplicar e ter melhores resultados, ou claro, não aplicar e sofrer consequências bem negativas frente à vigilância sanitária. Bom, pessoal, por hoje seria isso. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a presença de cada um e estaremos trazendo mais lives, mais vídeos para que a gente consiga agregar e trazer melhores resultados para o negócio de vocês. E claro, sempre visando trabalhar de forma tranquila, sem medo de fiscalização, tendo melhores resultados, crescendo, né, podendo ter melhores resultados no negócio e não tendo problemas com o cliente voltados a uma possível contaminação. Um abraço para vocês e até a próxima!